Olá, turminha! Vamos entender aí as atividades de matemática. Hoje nós vamos ver números mistos. O que é número mistos? Número misto é uma mistura de um número inteiro com uma fração, tá? Igual aqui no caso, olha, eu tenho uma figura que foi dividida em duas partes, no caso duas figuras, né? E aqui eu pintei as duas partes da figura e aqui eu pintei uma parte só. Então, isso, essa figura aqui, ó, corresponde a um inteiro. Por quê? Porque eu pintei a figura inteira. E aqui eu pintei apenas uma parte, né? Então, ó, uma figura dividida em duas e eu pintei uma, que formei a fração 1/2. Então, como que eu escrevo o número misto dela? 1/2 e 1/2, certo? Então, se a gente agora transformando ela em fração, aqui, ó, que fração que é representada nesse desenho aqui? Ela foi dividida em duas partes e eu pintei duas, então formou a fração 2/2. Essa aqui foi dividida em duas e eu peguei uma parte só, formou a fração 1/2. Aí eu somo as duas, né? No caso, vocês já aprenderam que a gente só soma o numerador e o denominador a gente mantém, a gente conserva o mesmo. Então, vamos somar os numeradores, 2 mais 1 igual a 3, e eu conservo o denominador 2. Formei a fração 3/2, tá? E aí, ó, eu divido 3 dividido por 2, que vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Esse 1 que sobrou são os meios que sobram, tá? Que no caso corresponde a esse meio aqui, ok? Agora vamos para a atividade número 1. Né? Ele pede para você escrever a fração e o número misto correspondente à figura que ele desenhou aí. Então, aqui, ó, eu tenho duas figuras que foram divididas em 3 partes, certo? Na primeira figura, ele tomou as 3 partes, ele pintou as 3 partes, e na segunda figura, ele tomou 2 partes apenas. Então, vamos fazer a fração correspondente. Então, a nossa figura foi dividida em 3 partes, que é o número que fica abaixo do traço, que é o denominador. Agora, vamos contar quantas partes ele tomou no total. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós formamos aqui com essas duas figuras a fração 5/3. Agora, como que eu vou fazer o número misto desta fração? Então, olha, a primeira figura, ele pintou ela inteira. Então, é 1 inteiro. E na segunda figura, ele pintou apenas 2 partes. Então, que fração que ele fez aqui? A figura foi dividida em 3, então o denominador é 3. E ele pintou 1, 2. Então, ó, 1 inteiro e 2/3. E aí, as letras B, C e D são feitas dessa forma. Você vai contar quantos inteiros, ou seja, quantas figuras ele pintou inteira e qual fração que foi formada na figura em que ele não pintou ela inteira, certo? Então, eu fiz a letra A como exemplo e você vai fazer as letras B, C e D. Agora, vamos entender aí a atividade número 2. Represente os números mistos, considerando como um inteiro a figura ao lado. Então, agora no número 2, ele fez o contrário. Ele te deu o número misto e pede para que você desenhe as frações correspondentes a esse número misto. Então, eu aqui fiz 2 exemplos, tá? Que aqui no primeiro exemplo, eu tenho 2 inteiros e 1/5. Lembrando, ó, que o 5, que é o denominador, mostra para você em quantas partes a sua figura tem que ser dividida, tá? Então, olha, nós temos que fazer 3 figuras divididas em 5 partes, tá? Sendo que 2 eu vou pintar elas inteiras. Então, ó,
fazer assim pra ficar bem visível. Então, ó, aqui eu já pintei um inteiro. Então, eu já pintei os 2 inteiros. Na última figura, eu vou pintar apenas uma parte que corresponde a 1/5, certo? Então, ficou, ó, 2 inteiros e 1/5. A mesma coisa neste outro exemplo aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer, eu tenho aqui um inteiro e 2/4. Então, eu vou ter que fazer 2 figuras divididas em 4 partes. Tá? Mais uma. A primeira figura eu vou pintar ela inteira, né? Um inteiro. Então... E na segunda figura, eu vou pintar apenas 2 partes. Então, ficou, ó, um inteiro e 2/4. E aí, você vai fazer a mesma coisa na letra A, um inteiro e 1/3. Então, ó, lembra que a sua figura vai ter que ser dividida em 3 partes. E aí, você vai pintar uma figura inteira e na outra, você vai pintar apenas uma parte. Na letra B, nós temos aí 2 inteiros e 3/4. Então, as suas figuras têm que ser divididas em 4 partes. E aí, você vai pintar 2 figuras inteiras e na última, você vai pintar apenas 3 partes, tá? Para formar 2 inteiros e 3/4.